Então, gente, agora nós vamos um pouco para a produção textual, né? Em produção textual, você pode ficar treinando em casa, fazendo os textos, tá? Pegar aquela prova, foi que você errou na produção textual, você tentar refazer. Então, pegar algum exercício sobre produção textual. Então, os textos que nós vamos ter é texto de divulgação científica e a entrevista. E vamos também explorar o livro Viagem ao Centro da Terra. Então, nesse pequeno TD aqui, vou tentar mostrar, lembrar, né, um pouco para vocês tudo que a gente já fez em sala de aula. Agora, gente, a gente vai falar um pouco do texto de divulgação científica, que tem as suas características, né, bem peculiares, né? Então, esse texto já caiu na AP, não é? Que vocês pegaram aqueles infográficos, então a gente já fez treino também em sala, né, a respeito do lixo plástico que estava contaminando os oceanos, então foi um assunto bastante falado. E depois a gente também usou os infográficos para tirar os dados para fazer um texto bem elaborado. Então, o texto de divulgação científica é um gênero textual que publica resultados de estudos de diferentes meios de comunicação. Então não é nada inventado. Tudo foi pesquisado, tudo foi minuciosamente olhado antes de ser colocado num texto, né? Então, a intenção é divulgar conhecimentos fornecendo dados e fontes de pesquisa. Então, quando você diz um dado, uma informação, você diz onde foi que você conseguiu aquela informação. Isso aí dá credibilidade ao seu texto, as pessoas vão acreditar, não é? Então a linguagem é mais objetiva e mais formal. Por quê? Porque é um texto técnico que vai fazer uma divulgação científica. Então, se você colocar muita gíria, né, uma linguagem muito informal, as pessoas não vão dar credibilidade, que é um texto científico. Então, usa termos técnicos. Às vezes você faz uma pesquisa, você vê termos que são usados naquela determinada área. Então, são termos técnicos, não é? Preocupação com a comprovação das informações. Então, você tem que ter essa preocupação. Você não só vai jogando informações sem saber de onde é que se tirou essa informação, né? O uso de imagens, infográficos, gráficos, tudo isso acrescenta uma credibilidade ao seu texto. O público-alvo são pessoas que querem se informar mais profundamente sobre o assunto. Geralmente quem procura esses textos são pessoas que gostam de descobertas, né, de textos científicos. Então, mas também esse texto de divulgação científica, ele é feito para todo mundo, certo? Não é só para uma determinada categoria científica, não. É para todo mundo, para mostrar essas descobertas. Mas essas descobertas têm que serem mostradas, né, com dados fiéis à realidade. Não podem ser inventados. Muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, professora, eu posso tirar os dados da minha cabeça? Não, você não pode inventar, certo? Então, a não ser que você tenha gravado alguns trechos, algumas informações precisas. Aí você pode jogar no seu texto, porque você sabe de onde você tirou aquela informação e você vai falar. Mas sem isso, não. Você não pode estar inventando dado. Agora, nós trazemos agora aqui um exemplo de um texto de divulgação científica, né? Geralmente ele vem acompanhado de um desenho que mostra, que dá mais credibilidade, né? Então aqui está falando sobre a camada de ozônio. Então aqui tem várias siglas, tem vários assuntos que não foram inventados, que foram pesquisados, né, para serem mostrados. Então, esse é um exemplo do texto de divulgação científica, né? Bom, aqui nós vamos fazer algumas considerações sobre o texto de divulgação científica, esse que a respeito da camada de ozônio, né? Os dados são reais e as fontes são seguras. Então, tá aí. A credibilidade vai acontecer a partir daí. Mostra informações precisas. Não são, não sei quem, não sei aonde, disse não sei o que deu certo, né? Não, então as informações são precisas. Evidencia um problema através de dados. Então, evidenciou o quê? Que
a camada de ozônio, né, é uma camada que está sendo um pouco descoberta, que é para ser uma camada protetora, mas que aí alguns produtos estão fazendo com que haja um buraco nessa camada de ozônio, e isso aí é muito prejudicial para a nossa saúde, né? O título chama a atenção dos que se interessam pelo assunto. Claro, os que se interessam e aqueles que não se interessam também, dependendo de como foi jogado o assunto, a pessoa vai ler. Eu vou ler, né? Às vezes eu nem estou muito interessada nisso, mas eu vou ler porque eu quero agregar essa informação, eu achei interessante, né? Então vai depender muito da maneira como o texto está escrito, como o texto vai te chamar a atenção. A linguagem é formal e termos técnicos são usados, né? Então ele vai usar dados, ele vai usar siglas, ele vai usar vários argumentos para te convencer, para você realmente comprovar que aquilo ali não é uma ideia que partiu de qualquer cabeça sem nenhum tipo de pesquisa, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado com esse tipo. Muito bem. Um outro gênero textual que vai ser contemplado agora na AB é a entrevista. A entrevista é mais simples ainda. A entrevista, por elas participar, né, da oralidade, ela é informal, porque muitas respostas vêm carregadas de oralidade, então é uma coisa mais informal. Então, é uma conversa entre entrevistador e entrevistado, pode aparecer em rádio, jornal, televisão ou internet. É bom que tenha um título que estimule as pessoas a lerem. Então, às vezes, você nem está com vontade de saber sobre aquela determinada pessoa que você nem sabe quem é. Então, dependendo do título, que é aquele convite, aquela manchete, né? Então você, opa, tem alguma coisa interessante aqui para mim, né? E em seguida, depois do título, tem uma pequena introdução que vai falar sobre aquela pessoa que vai ser entrevistada, com a finalidade, né, de mostrar os feitos daquela pessoa. O que foi que ela fez para ela ser entrevistada? Por que ela está sendo entrevistada? Então, dependendo do título e da síntese da introdução, eu vou ler ou não a entrevista, né? Então você tem duas formas de chamar o seu leitor: o título e a introdução. Então, se elas forem boas, então eles vão passar para a terceira parte da entrevista, que é a pergunta e resposta. A linguagem é mais informal, já falei, pois trazem marcas de oralidade. O público-alvo são pessoas que estejam interessadas em conhecer aspectos da vida, opiniões e informações sobre o entrevistado, tá? Então, às vezes, eu nem sei quem é aquela pessoa, mas aí eu quero saber. Por quê? Porque eu fiquei entusiasmada com o título e a introdução, tá? Então, perguntas e respostas. As perguntas, geralmente, são perguntas que falam sobre algo que aquela pessoa fez, o que ela fez de importante. E também as respostas não são respostas só sim, não, pode ser, tá? Não, geralmente as pessoas, né, falam bastante sobre o que estão respondendo, né? Por quê? Porque tem vivência sobre aquilo, não é? Muito bem, aqui o próprio título já diz, uma certa Clarice. Muita gente nunca ouviu falar em Clarice Lispector, não é? Então, ela foi uma grande escritora, né? Ela escrevia muito bem, ela não era brasileira, né? Ela foi naturalizada brasileira, mas ela morou aqui no Brasil muito tempo, e a Clarice, ela escreve coisas assim divinas, né? Que a gente diz assim, poxa, por que eu nunca pensei nisso, né? Então, os escritos dela são conhecidos internacionalmente. Então, quando tu coloca assim, uma certa Clarice, aí você olha para a figura, né, e você vê, quem será essa pessoa? Aí você vai dar uma chance aqui para a introdução, né? Clarice Lispector foi uma escritora e jornalista ucraniana, naturalizada brasileira, autora de romances, contos e ensaios, e é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX e a maior escritora judia desde Franz Kafka, né? Franz Kafka, que vocês ainda vão ter oportunidade de ler sobre ele,
o Kafka, aliás, ele escreveu um livro chamado A Metamorfose, né? Então, nesse livro, eu nem vou adiantar muita coisa não sobre esse livro, tá? Só vou adiantar o seguinte, que um dia ele acorda sendo uma barata, certo? Um inseto. Então, com isso, ele passa uma teoria filosófica, assim, que o homem, se o homem não tomar cuidado, ele acaba se transformando em um bicho. Porque ele não vai pensar, ele só vai fazer aquilo que ele tem que fazer todo dia, ele não vai mais filosofar, ele não vai mais pensar. Então ele vai entrando naquela paranoia, naquela coisa de fazer por fazer, e a importância do Kafka é essa, dele mostrar essa animalização do homem. Animalização não no sentido de ser um animal, certo? É no sentido de se transformando num inseto, num bicho pequeno, que pensa pequeno, certo? Então, eu acho bem interessante. Mas a Clarice Lispector aqui só falou porque ela é judia e o Kafka também era judeu. Mas não tem nada a ver com a literatura do Kafka, certo? Aqui ela fala romance, ela faz seus romances, faz seus poemas, são bem relaxantes os poemas dela, tá? Se eu tô mostrando para vocês é porque realmente merece ser lido, tá? Clarice Lispector. De onde veio esse Lispector, né? É um nome latino, não é? Eu perguntei a meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que há gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e foi formando outra coisa que parece Liz, sei lá, certo? Então, aqui ela vai, você vê que ela usa uma linguagem bem informal, ela vai fazendo paradas, né? Então, aqui nós vamos. Aqui então a gente fala novamente do Viagem ao Centro da Terra, que é um romance publicado em 1864, né, que o autor Júlio Verne era um escritor profissional, que escrevia muito, né, que pesquisava antes de fabricar os seus textos. Em Viagem ao Centro da Terra não foi diferente. Nesse romance, narrado em primeira pessoa pelo personagem Axel, ele descreve todas as aventuras dos viajantes, suas emoções, suas incertezas e medos. Sem descuidar dos termos técnicos, Júlio Verne nos mostra uma aventura recheada de emoção e imaginação. Cada descrição é cuidadosamente mostrada com criatividade e firmeza na precisão da ficção científica. É tanta precisão, não é, que às vezes o livro mesmo, o primeiro, porque esse que vocês leram é uma adaptação, mas aquele que é o original, ele traz bastante termos técnicos, né? Bastante. Então, vê-se que o autor, ele pesquisou antes de realizar o seu romance. Então, gente, depois dessa revisada dos dois tipos de textos, né, e um pouco falando do Viagem ao Centro da Terra, eu deixo aqui um exercício de treino de produção textual para vocês, né, para vocês ficarem treinando em casa e, por favor, exercitem, porque assim que a gente voltar, a gente vai fazer as nossas provas, né? Então, nessas provas, vocês vão ter bastante tempo para estudar. Então, façam uma rotina de estudo, né? Façam textos, olhem no dicionário, pesquisem. Então, tentem tirar proveito desse tempo que vocês estão em casa, não é? Porque vai ser, quando nós voltarmos, vai ser tudo muito rápido, não é? Então, a proposta que eu deixo para vocês é a seguinte: elabore um texto em que seja feita uma entrevista com um colega da escola que tenha lido o livro. Então, você pode fazer essa entrevista até pelo WhatsApp, você pode fazer alguma outra forma, né, por telefone. Então, você vai entrevistar alguém que tenha lido o livro. Não esqueça de pôr um título bem interessante sobre o colega. Então, o título você pode colocar o nome do seu colega, colocar alguma característica da personalidade dele. E na introdução você vai falar um pouco sobre ele, sobre esse seu colega, né? Mostrar por que nós devemos ler uma entrevista feita por esse colega, tá? Então, dê uma ideia de seus gostos pessoais, a personalidade dele, tá? E as perguntas e respostas devem ser claras e bem organizadas.
no número de 10 perguntas com respostas completas. Evite respostas sim ou não sem justificativa. Senão não vai ser uma entrevista, gente, né? Se só disser sim, não, pode ser, não vai mostrar o gênero textual da entrevista, que é você responder, mas você justificar aquela sua resposta, né? Então, bom estudo para vocês, pratiquem, tá? E um cheiro e até a próxima.